Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, do verso 36 ao verso 50. A palavra de Deus diz: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém. Vamos orar. Pai amado, obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos pela segunda vez nesse dia em tua casa para ouvir a tua voz neste lugar. Esse é o desejo do nosso coração, ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Não estamos aqui para ouvir doutrinas humanas, muito menos historinhas, filosofias, mas sim a tua palavra, a que procede da tua boca e que é o nosso verdadeiro alimento. Fala ao nosso coração esta noite, Pai. Ministra a cada um de nós pelo poder do Espírito Santo. Usa a minha vida, Pai, que eu entrego em tuas mãos, clamando pela unção do Espírito Santo, para que eu possa ser um instrumento útil para o Senhor e a tua palavra seja ministrada de acordo com a tua vontade e que ela cumpra os teus propósitos esta noite. É a oração que eu faço com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, quem não conhece esta história, não é? Essa história famosa do Evangelho, que já foi muito comentada, que já foi cantada em músicas, tantas coisas se fala a respeito desta mulher e da sua atitude para com Jesus. Mas, antes de tudo, eu creio que esta é uma história de salvação, porque no final da história o que vemos é que esta mulher foi salva por Jesus, foi a palavra que ele deu a ela. Então, na verdade, se trata de uma história de salvação. Não há aqui nenhum milagre extraordinário feito por Jesus, mas sim a salvação de uma mulher pecadora, como o próprio texto a define. E é uma história dramática, porque é uma cena meio que comovente, meio que espantosa, porque uma mulher invadiu um lugar de jantar, uma propriedade particular, para a qual ela não foi convidada, e fez toda esta cena diante de todas as pessoas que estavam ali presentes. Mas ela sai dali salva por Jesus. Então, olhando para o que aconteceu,
eu creio que nós podemos ter uma noção do que é a salvação em Cristo. Falamos muito de salvação. A igreja anuncia salvação, a nossa pregação é de salvação. Mas o que será que significa isso? Esta história, eu creio que ela tem elementos muito profundos de Deus para que a gente entenda, realmente entenda, como uma pessoa é salva, de que maneira isso pode acontecer. E eu creio que esse texto conta para nós esta história na visão de Deus. Veja, e vamos fazer novamente uma breve recordação de alguns fatos deste texto. Versículo 36, o contexto desta história. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. A Bíblia diz que tudo isto se passa na casa de um fariseu, que mais tarde será identificado pelo nome de Simão. Fariseu, como sabemos pela história, eram pessoas extremamente religiosas. Era uma das divisões do judaísmo que prezava pelo conhecimento da palavra de Deus, prezava pela prática daquilo que eles entendiam da palavra de Deus. Eram pessoas extremamente religiosas, extremamente cuidadosas com a religião, com a doutrina, com tudo que a Bíblia dizia, e gostavam de viver essa vida religiosa. Mas este homem fariseu, chamado Simão, decidiu, por algum motivo, convidar Jesus para jantar em sua casa. Para estar com Jesus, de repente conhecer um pouco mais a respeito desse Jesus, a quem ele depois vai chamar de mestre. Então ele queria de alguma forma conhecer um pouco mais de Jesus e para isso o convida para um jantar na sua casa. É o que diz a palavra de Deus que aconteceu. E interessante é que Jesus simplesmente aceita o convite para esse jantar e diz o texto que ele se põe à mesa. Algumas lições já começam a partir desse momento, porque Jesus aceita o convite e ele vai jantar. E os fariseus foram a seita judaica mais criticada por Jesus. Foi aos fariseus que Jesus destinou as palavras mais duras. Por quê? Porque apesar de conhecerem muito bem a Bíblia, apesar de conhecerem muito bem as doutrinas e até tentarem praticá-las, eles, na verdade, eram apenas religiosos, que colocavam fardos pesados sobre as pessoas, mas eles mesmos gostavam mais do prazer daquela vida religiosa do que propriamente um relacionamento com Deus. Por isso, Jesus deu as palavras mais duras que você encontra na Bíblia aos fariseus. Foi a eles que ele chamou de víboras, foi a eles que ele destinou palavras muito pesadas por causa da discrepância que havia entre aquilo que eles pregavam e aquilo que eles viviam. Foi aos fariseus que Jesus chamou várias vezes hipócritas. Foi essas palavras que Jesus destinou a esse grupo religioso. Mas apesar disso, ao ser convidado, ele comparece. Qual é a lição que tiramos daqui? Primeiro, Jesus está com todas as pessoas que queiram estar com ele. Qualquer um que o convidar, ele vai, irmãos. Jesus foi muitas vezes criticado porque sentou à mesa com pecadores, com pessoas que a sociedade reconhecia como tendo uma vida meio torta. E Jesus sentou, comeu com elas, conversou com elas, se aproximou delas. E por isso foi criticado. Mas também vai ele à casa de um religioso. E ele também pode ser criticado por isso. Mas o que ele ensina é que ele está em qualquer lugar aonde ele for chamado. Aonde o convidarem, ele vai para levar a palavra do Senhor, a mensagem de Deus. E lá está ele na casa do fariseu chamado Simão, que o convidou. E ele então, diz o verso 36, toma lugar à mesa e ali está para o jantar que será servido. Versículo 37, o texto continua dizendo, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, é a observação sobre ela,
sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Eis que uma mulher adentra a casa. Certamente não foi convidada, porque a Bíblia diz que ela era pecadora, ou seja, conhecidamente pecadora, da cidade, famosa na cidade, como alguém que não tinha uma vida correta, que podia ser facilmente identificada por este comportamento. E nunca um fariseu religioso ia convidar uma mulher desse tipo para entrar na sua casa para jantar e sentar na sua mesa. Porque o fariseu ele não cumprimentava esse tipo de pessoa. Ele não olhava para esse tipo de gente, ele não queria nenhum tipo de relacionamento com gente assim como essa mulher. Mas a mulher ousadamente aparece aonde não foi convidada, entra naquele lugar, levando um vaso cheio de unguento precioso. Ela entra naquele lugar sem ter sido de maneira nenhuma convidada, levando um precioso perfume, segundo diz o verso 37. E depois, verso 38, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Veja, ela se derrama aos pés de Jesus. Se você pensar friamente na cena, é algo meio que escandaloso. Se coloca no lugar de Simão agora. Você deu uma festa, você deu um jantar. Certamente ele preparou alguma coisa, não é? Você, quando dá um jantar, você prepara a sua casa? Você até arruma a casa, né? Hã? Não é assim que funciona? Até arruma a casa. Então você arruma a casa, coloca tudo no lugar, faz uma boa comida, vai vir um convidado ilustre, está tudo preparadinho. Imagino que Simão deve ter feito isso. E de repente, entra um penetra na sua festa. Alguém que não foi convidado. E veja, às vezes você dá uma festa, vai e penetra, não acontece isso? Mas normalmente o penetra esperto, ele não chama atenção. Né? Ele cumprimenta, faz de conta que conhece um, acena, oi e tal, e fica lá quietinho, só comendo. Não é assim que funciona normalmente com penetra? É assim. Mas essa mulher não foi uma penetra, ela foi uma escandalosa, né? Porque não se incomoda que a sua presença fosse notada. Ela entra sem ser convidada e, na verdade, faz um verdadeiro escândalo na festa. Porque ela começa a chegar perto de Jesus, vai por trás dele e vai direto nos pés de Jesus. E começa uma cena chocante, chorando, derramando lágrimas, lavando os pés de Jesus, enxugando com o cabelo, depois pegando o líquido que ela levou, o perfume, jogando nos pés de Jesus, todo mundo olhando aquela cena, o Simão olhando aquilo, dizendo, caramba, estragou meu jantar. E agora, o que vai acontecer? Essa é a cena narrada pela palavra de Deus. Mas interessante que Jesus simplesmente deixa que a mulher faça aquilo que ela está fazendo, que ela se propôs a fazer. Quem olha a cena vê um escândalo. Com os olhos naturais, nós vemos algo escandaloso acontecendo, inesperado, talvez até inconveniente acontecendo. Mas Jesus vê mais do que nós vemos. Jesus vê o que está dentro do coração daquela mulher. Jesus vê a intenção por trás das suas ações. E isso aqui é muito importante, irmãos, porque Deus conhece as nossas intenções. Deus não se impressiona tanto com as ações, mas sim com o que está dentro do coração, que motiva a ação. Jesus conhecia a motivação daquela mulher, assim como conhece a motivação de todos nós que façamos qualquer coisa diante dele. E naquele momento, as ações daquela mulher falaram mais do que 1000 palavras, porque a Bíblia diz que ela não pronuncia uma palavra. A Bíblia não narra aqui nenhuma frase dessa mulher. Só diz que ela chora e age, faz alguma coisa, lava os pés, enxuga, bota perfume, mas não diz uma palavra. Ela não diz, Senhor, perdoa meus pecados, ela não diz, Senhor, eu te amo, ela não fala nada.
ela não canta um louvor, ela simplesmente faz uma ação. Uma atitude é tomada por aquela mulher. E Jesus entende o que ela está dizendo, sem dizer nada. Veja, até quando a gente não diz nada, Jesus sabe o que nós estamos dizendo. E isso é muito impressionante no desenrolar desse texto. Ações falam mais do que 1000 palavras. O que a gente faz fala mais alto do que o que a gente diz. Porque muitas vezes a gente diz muito e faz pouco. Falamos muito, mas realizamos pouco. E nesse caso a mulher não disse nada, mas ela fez muito ali diante de Jesus. E como era de se esperar, parece que a cena chocou, principalmente o dono da casa. O versículo 39 diz assim: ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo. Veja, ele também não proferiu essas palavras, ele falou para si mesmo. Ele pensou estas palavras. Ele maquinou estas coisas no seu coração. Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. O que ele pensou de Jesus no momento que viu a cena é que Jesus não era quem ele diz que era ou quem o povo pensava que ele era. Todo mundo o considerava profeta, mestre, mas ele, ao olhar aquilo, percebeu: não, esse cara não é profeta coisa nenhuma. Porque se ele fosse profeta, ele saberia. Na verdade, para identificar essa mulher, não precisa nem ser profeta. Basta ser morador da cidade. Todo mundo sabe quem é essa figura. É uma pecadora conhecida na cidade. Se ele fosse profeta, ele saberia. E ele jamais poderia permitir que uma pessoa desta estirpe tocasse nele, se aproximasse dele, que dirá colocar a mão nele. Não, Jesus não deve ser isso tudo que as pessoas dizem. Então a cena faz com que o fariseu só enxergue um lado da história. E ele começa a julgar Jesus, ele começa a desqualificar Jesus por causa da sua atitude, ao permitir que a mulher fizesse isso tudo sem dizer uma palavra, porque até esse momento também Jesus não disse nada. A mulher não disse nada, Jesus não disse nada, o fariseu também não, mas ele pensou. Às vezes a gente não fala nada, mas pensa cada besteira, né, irmãos? O fariseu era assim, igual a gente. Não falou nada, mas os pensamentos estavam fedendo. Né? Fedendo, era o que ele estava pensando naquele momento. E Jesus sente o cheiro de pensamento ruim longe, sabia? Jesus sente isso longe, irmãos. Jesus sabe o que a gente pensa e o que a gente pensa antes da gente falar. E o versículo 40 diz assim: dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, ele já sabia tudo que o cara tinha pensado: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize a mestre. Olha a falsidade aí, né? Já começa a mostrar a falsidade do camarada. Ainda há pouco está pensando mal de Jesus, está pensando que ele não é profeta coisa nenhuma, se não é profeta, muito menos mestre. Tem nada para me ensinar esse camarada chamado Jesus. Mas ele, na hora de responder, aquela cara lavada de fariseu: fala, mestre, pode falar, estou ouvindo. E Jesus já sabia tudo o que ele estava pensando. E aí Jesus conta para ele uma pequena parábola, uma pequena história que cai como uma luva naquele momento. No versículo seguinte, no versículo 41, Jesus conta uma história e diz: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. História que Jesus contou. 2 homens com dívidas diferentes a um mesmo credor. Um devia uma pequena quantia e o outro devia 10 vezes mais do que esta pequena quantia. É a história que Jesus contou. E no verso seguinte, ele diz: não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. E a pergunta:
Qual deles, portanto, o amará mais? Veja, dois devedores com dívidas bastante discrepantes. Um devia uma quantia, outro devia 10 vezes mais. Na dívida, eles eram bem diferentes. Concorda? Porque uma dívida era pequena, outra dívida era 10 vezes maior. Então, na dívida, eles eram muito diferentes. Mas na situação, eles eram absolutamente iguais. Porque no verso 42, Jesus diz que nenhum dos dois tinha com que pagar. Então, vamos pensar o seguinte. Se eu devo 1.000 ou se eu devo 1 milhão, eu devo 1.000 e você deve 10 milhões, mas nenhum de nós tem como pagar, nós estamos na mesma furada. Concorda comigo? Estamos perdidinhos do mesmo jeito. Não adianta, você deve R$1, o outro deve 500 milhões. Mas se não tem R$1 ou não tem 500 milhões, a minha situação é absolutamente igual à sua. Esse é o contexto da história que Jesus está contando. Nenhum dos dois tem como pagar. E nesse momento, Jesus enquadra para nós o que é o ser humano diante de Deus. O sentido desta parábola é ensinar ao fariseu quem é o homem diante de Deus. Deus é o credor. Isso me ensina que eu devo a Deus. Deus não me deve nada. Eu é que devo a Deus. O credor é Deus. O devedor sou eu. É você. É a humanidade inteira. A gente tem dívidas diferentes. Todos nós pecamos, diz a Bíblia, Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas alguns pecaram mais, outros pecaram menos. Alguns pecaram por mais tempo, outros pecaram por menos tempo. Existe isso? Sim, pode existir. Não existe diferença de pecado, porque pecado é errar o alvo, pecado é ofender a Deus da mesma forma. Mas na quantidade há diferenças. Há pessoas que pecaram muito mais do que você. Possivelmente há pessoas que pecaram por muito mais tempo do que você. Mas todos estavam debaixo do mesmo problema. Não tínhamos como pagar a dívida. Fosse ela de R$1, fosse ela de milhões de reais. A dívida era impagável. É isto que Jesus está querendo ensinar àquele religioso. Ele está querendo dizer que toda a humanidade tem uma dívida para com Deus, e não importa o tamanho ou a proporção delas, elas são impagáveis. O homem não tem recurso para pagar nada a Deus. O que ele deve a Deus é impagável, não importa o tamanho de sua dívida. Esta é a moral da história que Jesus está contando àquele fariseu. E ele faz a pergunta. Mas ele diz também que o credor decidiu, por sua livre vontade, perdoar ambos. Porque, veja, se eu não tenho como pagar, você não tem como pagar, até a solução. Ou perdoa ou mata a gente. Concorda? Não tem outro caminho. E o credor, nosso Deus, decidiu perdoar. Porque ele é o dono da dívida. Aí ele me perdoou. Eu devia R$1. Perdoou você, você devia 500 milhões. Mas nenhum de nós tínhamos como pagar. Então o que ele fez por mim é a mesma coisa que ele fez por você. Concorda? O perdão foi dado. Não foi comprado, não foi conquistado, não trabalhei por ele, não me esforcei para recebê-lo, ele me deu. Pagou a minha dívida, quitou, limpou meu nome no seu caderno. Nenhum de nós tinha como pagar. Mas a pergunta que Jesus faz é que é sugestiva, porque ele pergunta assim: ambos foram perdoados, mas qual dos dois vai amar mais esse credor que perdoou? A lógica humana, usada pelo fariseu, por mim, por você, é a mesma para todos. Pela lógica, o que dizemos? Aquele que devia mais, certamente amará mais, porque ele foi mais perdoado. Eu devia R$1, não tinha como pagar, fui perdoado. Ah, que bom, eu amo o credor. Mas eu devia 500 milhões. Então eu amo muito mais ainda o credor.
porque eu percebo quão distante eu estaria de qualquer possibilidade de tentar alguma coisa para limpar a minha barra. E ele me perdoou. Então a resposta do fariseu nesse momento é uma resposta certa, correta. Ele diz no verso 43, respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. E Jesus disse para ele, julgaste bem, acertou, nota 10 para você. Resposta correta. Você julgou direitinho. Realmente é isso que acontece. O que é mais perdoado, ama mais. Isso já começa a falar conosco, porque ele está ensinando qual a posição do homem em relação a Deus. Todos devedores, Deus o único credor. Deus não deve favor para ninguém. Deus, quando salva alguém, não está dando um prêmio para alguém, porque devedor não merece prêmio, devedor merece chicote. Devedor merece cadeia, SPC, Serasa. É isso que o devedor merece. Devedor não tem mérito algum. Não tem nada para oferecer em troca. Não tem nada para pagar, para barganhar. Não, vamos barganhar aqui. Não, você tem como pagar? Não, não tem. Então não tem barganha. Se você juntar todos os teus bens, dá para pagar? Não, não dá. Então não tem negócio. Se você trabalhar para mim como escravo para o resto da sua vida, dá para trabalhar? Não, não dá. Então não tem negócio. Ou você é perdoado, ou você está frito. Essa é a situação da humanidade. Mas as dívidas são diferentes. E aí Jesus diz, como disse o fariseu, quem é mais perdoado acaba por amar mais. Porque o que eu posso dar a Deus, apenas o meu amor, apenas a minha gratidão, apenas o reconhecimento de que eu recebi algo que eu não merecia ter recebido. O perdão da minha dívida que eu não tinha como pagar. Então, dito isto, Jesus contou a história, o fariseu acertou a resposta, mas agora Jesus vai confrontá-lo com a situação que estava ocorrendo diante dos seus olhos e que ele não percebia que aquela história, na verdade, era com ele. Versículo 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, ele olhou para a mulher que estava nos seus pés e falou para Simão, você está vendo essa mulher, Simão? Claro que eu estou vendo, eu estou aqui horrorizado com ela estar aí nos seus pés. Eu estou aqui danado com ela, que ela invadiu minha casa, meu jantar. Eu estou com a vontade de chutar essa mulher que o senhor não imagina. Simão deve ter pensado tudo isso. O senhor está vendo essa mulher? Simão, claro que estava vendo. Por causa dela, ele tinha até pensado mal de Jesus. É claro que ele estava vendo o que ela estava fazendo. Mas Jesus começa inesperadamente a comparar o fariseu com a mulher. Isso deve ter sido um choque muito grande para aquele fariseu. Primeiro porque o fariseu se acha melhor do que qualquer pessoa na face da terra. Ele acha que ele é tão religioso, ele é tão puro, ele é tão santo, ele conhece tanto a Bíblia, que ele é melhor do que qualquer outra pessoa. Então, compará-lo com uma pecadora era uma coisa muito pesada que Jesus estava fazendo. Mas foi exatamente isso que Jesus fez. Na maior delicadeza, na maior educação, Jesus fala bastante educado. Você está vendo essa mulher? Estou vendo, Senhor. Pois é, eu entrei em tua casa e você não me deu água para os pés, como era costume na época. Mas o fariseu é tão santo que ele acha que não precisa ser educado. Você já viu gente assim? Ela é tão santa que ela acha que ela não precisa ser educada com as pessoas. Ela acha que a santidade e o relacionamento dela com Deus são tão grandes que ela pode abrir mão de princípios de educação. Quanta gente você já conhece assim, os santarrões, né? Se acham melhor que todo mundo, não precisa falar com ninguém, porque está mais perto do homem. Então, pode olhar todo mundo do alto, não precisa ser educado com ninguém. Assim era o fariseu. E Jesus disse para ele, é costume na nossa sociedade entrar na casa de alguém, vindo para jantar, os pés são lavados, porque a sandália era retirada para a poeira não entrar na casa, e logo que chegava o convidado, era oferecido água para lavar os pés do convidado, para que ele pudesse entrar e ficar à vontade dentro da sua casa. Mas Jesus observou para ele, você está vendo? Você, quando eu entrei,
passou por cima dessa etiqueta social e não me deu água para os meus pés. Agora, compara com essa mulher. Ela, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Coisa que você não fez por mim, mas ela fez. Você está aí julgando ela, mas a verdade, ela foi melhor do que você. Na verdade, a atitude dela foi melhor do que a sua. O todo conhecimento que você tem de Deus não fez você ter uma atitude de simples educação. Mas esta mulher está sendo agora muito melhor do que você. E ele continua: não me deste ósculo, beijo, costume também, chegar, beijar o visitante, sinal de carinho, de conforto, de atenção. Você não me beijou. Você pulou também essa parte da educação. Você não fez isso por mim. Mas ela, desde que ela entrou e eu entrei nessa casa, ela chegou, ela não para de beijar os meus pés. Você não me deu no rosto, mas ela não para de beijar os meus pés. É o que ele está dizendo para Simão. E ele diz: você não me ungiu a cabeça com óleo também, como costume, mas esta com bálsamo, um perfume caro, está ungindo os meus pés, que dirá a cabeça. Ou seja, Simão, no meu modo de ver, essa mulher está fazendo muito mais do que você. Essa mulher está dando exemplo muito melhor do que o seu. Com toda a sua religião, com todo o seu conhecimento bíblico, essa mulher tem atitudes melhor do que você. Com tudo aquilo que você conhece de Deus, essa mulher que você taxou e qualificou e que toda a sociedade qualifica como pecadora, está agora, não antes, não no passado, mas agora, tendo uma atitude melhor do que a sua. Foi o que Jesus disse para Simão. E aí, irmãos, o inesperado acontece. Mais inesperado do que a mulher estava falando, foi o que Jesus faz a seguir. Versículo 47. Por isso te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Com a resposta que Simão já tinha dado, ele sabia do que Jesus estava falando. E ele mostrou na prática para Simão qual a atitude de um pecador arrependido. E como ele demonstrou, como ela demonstrou isto em amor, em atenção para com Jesus. Como ela mostrou o seu arrependimento. Veja, Jesus não está passando a mão nos seus pecados. Jesus não está justificando os seus pecados, ele está perdoando os seus pecados. Perdoar não quer dizer que eu aprovo o que a pessoa fez. Perdoá-la não quer dizer que eu compartilho do que ela realizou, mas quer dizer que eu não vou requerer mais dela nada a respeito daquilo que ela fez. E Jesus disse: perdoado te são os seus muitos pecados, porque realmente ele sabia quem era aquela mulher. Não era alguém que devia 50 denários, era alguém que devia milhões de denários, pelos muitos pecados que ela constantemente praticava. Mas ele vai dizer a Simão o que ele mesmo deu como resposta da parábola contada por Jesus. Porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Que lição, irmãos! Que lição Jesus está nos dando. Quem muito é perdoado, muito ama. Veja como a nossa atitude para com Deus, a nossa postura na igreja, o nosso envolvimento no trabalho do Senhor, como isso depende de uma visão correta de quem éramos nós antes de termos sido salvos pelo Senhor. Porque agora, como salvos, somos todos iguais. Na dívida, apesar de dívidas diferentes, o problema era igual também, todos pecaram. Mas acontece que esquecemos esse princípio. Quem foi muito perdoado tende a amar mais. Quem foi pouco perdoado tende a amar menos, embora ame também, mas é um pouco menos.
Então veja, o nosso entendimento disso vai basear todo o nosso relacionamento com Jesus, todo o nosso envolvimento. Deveria ser pelo menos assim, mas parece que esquecemos quem éramos. Depois de perdoados, esquecemos a dívida. Veja, e essa mulher ensina ainda muito, porque ela fez tudo isso antes de saber que seria ou não perdoada. Não fez como uma troca, não fez como um toma lá da cá, mas fez porque reconheceu em Jesus alguém que poderia perdoar os seus pecados. E não tendo o que falar para explicar os seus pecados, não tendo o que apresentar como desculpa para os erros cometidos, ela simplesmente toma atitudes de amor que falam mais do que 1000 palavras. Ela se derrama diante do Senhor e mostra todo o seu amor, toda a sua dedicação por Ele, naquele momento escandaloso dentro da casa de Simão. E aí o que acontece, irmãos, não poderia ser diferente. Versículo 48 diz, então, disse a mulher, agora ele fala com a mulher, pela primeira vez na história Jesus se dirige à mulher. Até esse momento ele só falou com Simão. E a mulher está fazendo o que continuou a fazer todo esse tempo. Mas nesse momento Jesus se dirige à mulher e diz para ela simplesmente, perdoados são os teus pecados. Só isso. Era tudo o que ela precisava. Eu não acho que ela foi lá lavar os pés de Jesus porque ela queria um carro novo. Eu não acho que ela foi lá enxugar os pés de Jesus com os cabelos porque ela estava querendo um marido. Ela estava querendo comprar uma casa própria. Eu não acho que aquilo foi uma campanha para ganhar alguma coisa de Deus. Eu acho que ela foi lá porque ela sabia quem ela era. E ela sabia que o seu comportamento ia levá-la cada vez mais para longe de Deus. Que a sua história de vida ia levá-la para o lugar de todos os devedores que não são perdoados. O distanciamento eterno do Senhor. E ela sabia que também não tinha como pagar nenhum dos seus pecados. Então a única coisa que ela podia fazer era amar. Meu amado, nós não temos como pagar nenhum só dos nossos pecados. Por isso eu queria dizer para você, a única coisa que você pode fazer por Jesus é amá-lo. Não há nada que você possa fazer com Ele, além de amá-lo. Você não pode se sacrificar para Jesus. Você não dá sangue para Jesus. Você não pode fazer penitência para Jesus. Você não tem nada para trocar, para barganhar com Ele. Você não tem nada para oferecer para Ele. A única coisa que Ele pode receber de nós é o nosso amor, na proporção da consciência do quanto fomos perdoados. Veja, essa história fala de salvação, mas ela fala de vida com Deus. Ela fala de como devo eu viver depois da salvação. Ela fala de como deve ser a nossa atitude cristã na casa de Deus. A gente não trabalha para o Senhor porque a gente quer que a nossa vida dê certo. A gente não faz as coisas na igreja porque a gente não quer que o azar bata na nossa porta. Isso é superstição, entende? Eu vou trabalhar para Deus, senão minha casa vai ser roubada, senão eu vou perder, eu vou dar meu dízimo, senão o devorador vai me comer. Não, irmão, não é assim que funciona. Não é dessa forma que acontece. Isso é superstição. Eu vou fazer todas essas coisas porque eu amo Jesus. E porque eu sei que Ele me perdoou. E eu não tinha como pagá-lo e ainda não tenho. Parece que as pessoas, depois que são salvas, começam a pensar que elas poderiam pagar suas dívidas. Porque parece que esquecem que a dívida era impagável. Aí começam a querer negociar com Deus agora na vida cristã. Eu vou trabalhar, Senhor, eu estou fazendo aqui um jejum, tá? Vê se me abençoa. Senhor, estou aqui lavando o chão da tua igreja, vê se me dá um trocado por isso. Parece que a gente esqueceu. A mulher não estava lavando os pés de Jesus em troca de nenhum trocado. Ela estava simplesmente mostrando amor. O que nós precisamos é mostrar amor. Amor pelo Senhor,
faz a gente trabalhar para Jesus. Amor pelo Senhor faz a gente assumir o nosso ministério na igreja. Amor pelo Senhor faz a gente multiplicar os talentos que Ele nos deu. Mas a falta de amor faz a gente esfriar. A falta de amor, veja, a Bíblia fala do amor que esfriou. A falta de amor faz você relaxar com os dons que Deus te deu. Deus te deu um dom, mas eu não vou usar não, porque a minha vida está tranquila, eu estou tudo funcionando. Não precisa, deixa outro usar no meu lugar, porque você esqueceu de amar Jesus. Se fazemos o que fazemos, não é para ganhar prêmio, não é pelo salário, não é pela recompensa, é pelo amor que temos que manifestar, pelo reconhecimento na proporção e na medida em que fomos perdoados. E aí quem foi mais perdoado vai amar mais. Quem foi menos perdoado vai amar também, mas talvez um pouco menos. Agora, o que é inadmissível, sermos perdoados e não amarmos. Aí não há nem para como isso ser considerado. Mas Jesus voltou-se para aquela mulher e disse: os teus muitos pecados estão perdoados. E aí um escândalo aconteceu naquela festa. Aí todo mundo que estava lá ficou chocado. Versículo 49 diz assim: os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Quem é este que acha que tem essa autoridade de perdoar pecados? Sabe quem é este, irmãos? É Deus. Jesus é Deus. Jesus não é um homem bom. Jesus não é um mestre, Jesus não é um avatar da nova era, Jesus não é um filósofo, não é um espírito de luz, Jesus é Deus. Por isso Ele pode perdoar pecados, porque Ele exerce o poder e a autoridade de Deus. Porque como os pecados são contra Deus, só Deus pode abrir mão deles, do ressarcimento por eles. Então quem é este? Este é Jesus. Deus conosco. É Ele que perdoa pecados. E aquele povo ficou escandalizado com isso. Como pode Ele fazer isso? E aí no final, versículo 50, Jesus diz somente uma coisa. Mas Jesus disse a quem? A mulher. Pela segunda vez ele fala com a mulher. Não responde a quem está questionando a sua autoridade, não fala nada com o que estão dizendo dele, não fala mais com Simão que duvidou dele, mas ele agora fala de novo com a mulher e diz assim: a tua fé te salvou, vai-te em paz. E aí, irmãos, mostra para nós outro princípio de Deus: a salvação é pela fé. Tudo que a mulher fez, toda manifestação do seu amor, foi baseada na fé. Ela creu que Jesus era quem ele dizia que era. Ela acreditou nele, por isso ela agiu. Não inverta as coisas. Salvação é pela fé, não é por obras, para que ninguém se glorie, diz a Bíblia. Ela não foi salva porque fez um sacrifício para Jesus. Ela não foi salva porque se humilhou beijando seus pés. Isso não salva ninguém. Ela fez isso tudo porque ela creu nele. E Jesus viu nela a fé. E ao dizer que ela foi perdoada dos seus muitos pecados, ele disse: foi a fé que te salvou. Foi o fato de você ter crido e porque creu fez que te salvou. É isso que salva, irmãos. É a fé em Jesus. É o reconhecimento de que eu tenho uma dívida que não pode ser paga. É o reconhecimento de que só Deus, como credor, pode perdoar a dívida que eu assumi para com Ele. É o reconhecimento de que Jesus é Deus e que a Ele eu tenho que amar e me dedicar. É isto que mostra a minha salvação. Salvação é pela fé, mais nada. Não é por sacrifícios, não é por correntes, não é por atitudes de caridade. Salvação é crer em Deus. Mas quando eu creio em Deus,
eu também olho para dentro de mim e vejo que eu não presto, e vejo que eu sou pecador, e que eu tenho muitos pecados para ser perdoados. E como eu creio que Jesus é aquele que pode fazer isso, eu recorro somente a Ele. E eu me lanço aos seus pés. E Ele me perdoa. E Ele me salva. E por isso eu passo a amá-lo profundamente. E tudo que eu faço a partir desse momento é baseado no amor e no reconhecimento daquilo que Ele me fez. É assim a salvação, irmãos. Essa é a história da salvação, do perdão e da graça de Deus. Salvação se resume nisso. Curve a sua cabeça, vamos orar. Se há alguém aqui no nosso meio que ainda não tem certeza da sua salvação, que ainda não reconheceu Jesus publicamente, que ainda não mostrou que confia nele para a salvação, de que precisa dele para o perdão e quer demonstrar o seu amor por ele, de maneira pública, como fez aquela mulher, sem medo, sem vergonha do que iam pensar, do que iam dizer. Deus está te dando uma oportunidade nesse momento, de dizer publicamente: eu preciso de Jesus para perdoar os meus pecados. Eu preciso de Jesus para me salvar. Se é contigo que o Espírito Santo falou agora, levante a sua mão aonde você está e eu quero orar com você. Há alguém que quer entregar sua vida para Jesus essa noite? Levante a mão onde você está, para que a gente possa orar juntos. Alguém quer render-se a Cristo? Louvado seja Deus. Mas a você que ouviu a palavra e que crê em Deus, Deus tem uma mensagem também para você. A nossa relação com Deus deve ser baseada no entendimento do quanto fomos perdoados, para fazermos, por amor, aquilo que Ele nos deu para fazer. Para exercitarmos os nossos talentos, multiplicarmos, por amor, não para ganhar alguma coisa, mas porque temos consciência do quanto fomos perdoados. E por amor, fazemos a sua obra. Pai querido, eu te peço nesta oração, fala aos nossos corações, de maneira que a nossa fé seja ajustada pela Tua palavra, seja baseada na Tua palavra, não em fantasias, não em histórias de homens, mas no que diz a Tua palavra. Que o nosso relacionamento contigo seja curado essa noite, seja livre de toda superstição diabólica, Pai, seja livre de toda troca, de toda barganha, que o nosso relacionamento seja transformado, baseado na fé, baseado no reconhecimento, no amor, pelo que temos pelo Senhor, por causa da consciência dos nossos pecados que foram perdoados. Transforma o entendimento da igreja essa noite, Pai. Eu te peço isso, para que sejam produzidos aqui crentes saudáveis e fiéis, sem superstições, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você.